Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa doutrinária. Informamos que a nossa atividade ela é realizada sempre no formato presencial, todos os sábados, a partir das 16 horas. Excepcionalmente hoje, dia 19 de abril de 2025, a nossa atividade estará sendo realizada somente no formato virtual. Informamos também que o NEPOM está aberto para receber doações de gêneros alimentícios não perecíveis e também itens de enxoval para bebê, para que possamos dar sequência à manutenção, dos nossos projetos. E quem puder doar, é com muita gratidão que estaremos aqui recebendo todas as suas doações. Este mês de abril, nós estamos trabalhando como tema central a doutrina dos espíritos, vivenciando e divulgando suas benesses. E hoje o subtema a ser trabalhado, influência do espiritismo sobre o progresso, estará sendo desenvolvido pelo palestrante, nosso amigo, Coronel Josney Castilho. Vamos fazer a leitura de um item do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, onde eu abri de forma aleatória. O capítulo é o 6, o Cristo Consolador, e o item 5, o Advento do Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade, Paris, 1860. Venho, como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e, por fim, as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina uma verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus, que faz germinar a planta e ergue as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado em meio à humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Vamos fazer a nossa prece inicial. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos hoje no formato online, juntos pelo pensamento e pelo sentimento. Rogamos a Ti a vossa bênção e que a Tua luz permaneça abençoando e iluminando a nossa instituição, abençoando todos os trabalhos doutrinários, todas as atividades desenvolvidas por nossa casa, e que a Tua luz, Mestre Jesus, possa envolver a todos os trabalhadores da nossa instituição, que os seus lares nesse momento esteja sendo visitado pela equipe espiritual do NEPOM, levando luz a cada um deles e também beneficiando os seus entes queridos. Que a Tua luz, Pai, possa envolver também todos os trabalhadores desencarnados. Que esta luz envolva especialmente os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estejam passando por aflições, por sofrimentos. Ó Mestre, permanece conosco, hoje e sempre, que assim seja. Vamos então passar a palavra para o nosso palestrante, Josney Castilho. Fique à vontade, irmão, a palavra é sua. E desde já, muita gratidão. Olá, tudo bem, meus irmãos? Que a paz do Senhor esteja conosco agora e sempre. Essa palestra está sendo gravada para exibição no dia 19/4, vai ser transmitida de forma online para vocês. Eu passei para a organização do NEPOM o link de uma apresentação que eu preparei, ela está
Não sei se vai ser disponibilizada para vocês, mas já está com o pessoal do NEPOM. E hoje nós vamos falar sobre como o Espiritismo contribui para o progresso da humanidade. São duas questões do Livro dos Espíritos, nas quais nós nos baseamos, e nós vamos trazer, obviamente, sempre para o lado filosófico da nossa doutrina, nós vamos trazer algumas considerações sobre a preparação que o Espiritismo faz para que nós possamos herdar o progresso. Muito desse progresso foi plantado por nós mesmos em outras encarnações, não é? Mas as questões que trazem essa visão da preparação do Espiritismo do progresso, as questões são as questões 801 e 802 do Livro dos Espíritos, e nós vamos fazer a leitura dessas duas questões, tá bom? Vamos lá. A questão 801, Kardec pergunta assim: por que não ensinaram os espíritos em todos os tempos o que ensinam hoje? E a resposta: não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram, mas que podem compreender agora com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, Kardec tinha pressa. Vai demorar muito, porque não ensino logo agora. Na verdade, cada questão do progresso precisa estar adaptada ao nosso entendimento, à nossa evolução. Não adianta querer ensinar para uma criança que começou a alfabetização agora, ensinar equação de segundo grau para ela, ou ensinar a ela um livro de Camões. Não pode, né? Cada um está no seu tempo evolutivo, portanto, em cada momento está previsto aquele ensinamento específico. Por esse motivo, não se pode, a espiritualidade explicou a Kardec, não se pode adiantar, porque a humanidade não está no momento para que se aprenda logo tudo. E nós vamos ver isso no desenvolvimento do nosso bate-papo de hoje, que cada coisinha tem o seu momento. E como é que a gente prepara a questão moral para recebermos os aprendizados necessários, tá bom? A pergunta 802 ela foi disposta dessa maneira: visto que o Espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apresentam os espíritos esse progresso por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Olha só a resposta do Espírito da Verdade. Desejaríeis milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos passos e, no entanto, ainda há homens que o negam. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então, tem gente que duvida de tudo. A coisa está acontecendo ali, está à vista. Mas, ainda assim, tem gente que não acredita, que diz que, mesmo que veja, não acredita. Então, essas pessoas não estão preparadas para entender o progresso, para compreender os ensinamentos ainda. Então, como tem que ser paulatinamente, devagarinho, qual é o caminho, então, meus irmãos? O caminho é nós prepararmos a criança que está na escola para que ela entenda os ensinamentos que vêm aí adiante. Então, nós temos
vários níveis. Dentro do planeta de expiação e provas, nós temos vários níveis de entendimento. Nós temos vários níveis de percepções, de aprendizado, mesmo no mesmo plano, no mesmo nível. Nós vivemos num planeta de expiação e provas. Raciocine assim, em uma sala de aula. Estamos todos na mesma sala de aula, no mesmo ano, mas ali naquela sala de aula tem uns que são melhores em matemática, outros que são melhores em português, em geografia, em história. Tem uns que só tiram notas boas, tem outros que tiram notas baixas, que passam arrastados, e tem aqueles que repetem o ano, não é? Então, dentro do mesmo lugar, no mesmo nível, existem diferenças comportamentais e de aprendizado, e também diferenças de aprendizado moral. Então, é aquilo que nós dissemos agora há pouco. Vamos preparar, então, moralmente, aqueles que precisam ser preparados. Não é para a gente já ficar imaginando que vamos poder ensinar logo tudo do Espiritismo para as pessoas, e o Espiritismo vai promover logo essa evolução que precisa, contribuir para o progresso, e aí já está tudo realizado. Não. Tem aqueles que não entendem ainda as matérias que precisamos lecionar. Por esse motivo, meus irmãos, precisamos ter paciência, e nós vamos ver no desenvolvimento da nossa palestra, do nosso bate-papo, que tem muitas questões a se resolver ainda, tá bom? Então vamos adiante. Eu vou começar definindo o Espiritismo, tá? É a melhor coisa que a gente pode fazer logo, de súbito, definir Espiritismo, tá? Então vamos lá, qual é a definição de Espiritismo? Vamos deixar um pouquinho de lado aquela definição clássica que a gente já ouviu falar e vamos acrescentar uns detalhezinhos para essa definição. Tá? O Espiritismo é uma doutrina filosófica científica que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, assim como as suas relações com o mundo material. Não foi isso que a gente aprendeu? Agora veja, ele se fundamenta na reencarnação e na moral cristã, promovendo a evolução espiritual do ser humano. Veja, promovendo a evolução espiritual do ser humano. É assim que nós estamos contribuindo para o progresso. Toda vez que a gente fala em progresso, a gente pensa logo em tecnologia, a gente pensa logo em prodígios tecnológicos, etc. Mas não é só isso, não. Para que haja uma evolução tecnológica, é necessário que o homem esteja preparado moralmente para herdar essa evolução tecnológica. Então, nós temos que ter cuidado com o preparo do ser humano para as questões tecnológicas também, ok? Então, o Espiritismo fundamenta-se, ele estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos, mas ele se fundamenta na teoria da reencarnação, da lei de causa e efeito também, e na moral cristã. E a moral cristã e a reencarnação são o que fazem evoluir a humanidade. Tá? Muito embora todos os conceitos científicos que possam aparecer, inclusive as definições da física quântica, estão inseridos na ciência espírita, já que a ciência espírita tem 3 pilares fundamentais. Ele é uma ciência, em primeiro lugar, uma filosofia e uma religião também. Então, essa ciência e a filosofia trazem consequências religiosas de reforçamento da fé. Por esse motivo, o Espiritismo está contribuindo para a evolução. Quais são os objetivos desse nosso bate-papo de hoje? Os objetivos são os seguintes: discutir como o Espiritismo pode contribuir para o progresso humano, abordando a importância da moral e da solidariedade entre as pessoas. Moral e solidariedade entre as pessoas. O intuito é proporcionar uma reflexão sobre os valores que podem transformar a sociedade para melhor, que podem transformar a sociedade para o progresso tecnológico. Se a sociedade não estiver preparada moralmente e solidariamente, não vai conseguir dar cabo do que está se apresentando como mudança tecnológica hoje em dia. Então, esse é o nosso objetivo da palestra, tá bom? Vamos lá. Progresso na sociedade. O que é? Como é? Vamos contextualizar isso aí? Vamos lá. O progresso na sociedade, ele está
intimamente ligada à transformação dos valores e das crenças. Vamos lá. A gente vai progredindo, porque a gente só pensa em tecnologia, mas vejam que o progresso também está ligado à transformação de valores e de crenças. Ok? Lembrem-se aí do século XIX, por exemplo, quando se começou o estudo das vacinas, por exemplo, e a partir do início do século XX, quando se difundiu a necessidade das vacinas. Agora, recentemente, nós tivemos um exemplo desse durante a pandemia, não é? Vejam quanta resistência houve quando se começou a difundir, a ciência começou a difundir que nós precisaríamos de vacina para a erradicação de determinadas doenças. Obviamente que naquele período as vacinas levaram anos para serem desenvolvidas, bem diferente do que aconteceu na pandemia, mas levaram anos para ser desenvolvidas e quando estavam definitivamente prontas, ainda assim a sociedade não se conteve, não aceitou, muita gente não aceitou que era obrigado a tomar vacina. Vejam que hoje todo mundo vacina suas crianças. As questões mudaram, as crenças mudaram. Observou-se que efetivamente as vacinas traziam consequências benéficas. Inclusive, doenças foram erradicadas da sociedade humana porque as crianças já nascem sendo vacinadas contra elas. Coqueluche, varíola, uma série de outras vacinas. Então, precisou-se mudar a concepção de valores e de crenças. Agora, as crenças são de dois tipos. As crenças são positivadas ou positivas, quando são baseadas em estudo, em análise, e o convencimento vem da análise, da forma analítica de se estudar, e este convencimento pelo conhecimento traz, obviamente, a mudança de crenças que nós tínhamos anteriormente, principalmente trazidas pela família. Mas existem crenças que são baseadas pura e simplesmente no atavismo, no negativismo. São chamadas crenças limitantes. Né? Pessoas que não estudaram coisa alguma, que não aprenderam nada, que não desenvolveram nada, mas ainda assim acham que são as donas da razão e da verdade e pautam seus comportamentos apenas baseados naquilo que acham que é o correto. E o pior, tentam convencer outros de que o correto é o que eles acham. E não importa, meus irmãos, aquilo que se coloque como lógica, baseada em estudo, baseada em ciência, que ainda assim, lembra que eu falei no início da questão 802 do Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade dizendo que tem gente que mesmo vendo acontecer, ainda assim não acredita, porque está de tal forma com a sua crença limitante arraigada em si, que não acredita, portanto não se desenvolve. Esses espíritos ainda precisarão de algumas encarnações para se convencer. Em algum momento eles vão se convencer. O importante é que a gente não tome essas questões como um aborrecimento para que a gente não possa nem dialogar com essas pessoas. Então, o Espiritismo contribui para o progresso na medida em que respeita inclusive as opiniões, olha só, as opiniões baseadas em crenças limitantes. Por esse motivo, o Espiritismo contribui para o progresso, sim, porque aqueles mais informados, tendo paciência, vão convivendo com aqueles menos informados e muitos deles a gente consegue, pelo convencimento da razão, demover das crenças limitantes. Portanto, o progresso da humanidade está intimamente ligado à transformação de valores e das crenças, de valores e de crenças. Os valores nós já estamos vendo aí, muitos valores sendo mudados, não é? Eu mesmo fui criado de forma totalmente diferente como crio os meus filhos agora. E hoje nossos filhos estão sendo submetidos aí à informação em tempo real, a todo instante, coisas novas. Quem é que não tem um filho, principalmente adolescente, que está ali com o celular o tempo todo na mão, recebendo informações rápidas o tempo todo, muitas vezes não só de coisas boas, né, coisas desairosas também, mas estão ali. Na nossa época, na minha época de criança, não existia nem computador. Hoje eles têm a tecnologia na mão. Portanto, transformação de valores e de crenças é um dos tópicos
para o progresso da sociedade. O Espiritismo, ao estimular a reflexão sobre o materialismo, por exemplo, e promover a solidariedade entre os indivíduos, busca fomentar uma mudança significativa na maneira como os seres humanos se relacionam entre si. Então, o Espiritismo contribui para o progresso da humanidade. Primeiramente, a gente reflete sobre o materialismo. A gente começa a dizer para a humanidade que as coisas não são apenas aqui, as coisas deste mundo, não. Que nós temos muitas outras questões a se estabelecer. Então, meus irmãos, olha só, nós temos que vencer o materialismo na sociedade de forma que esta sociedade possa, obviamente, atingir uma compreensão de que este mundo não é o fim, é apenas um caminho para que se chegue à evolução. Então, quando o Espiritismo estimula a reflexão sobre o materialismo, ele vai promover a solidariedade, que em última análise é a caridade, e o lema da doutrina é: fora da caridade não há salvação. Esta é a grande contribuição do Espiritismo para o alcance do progresso da humanidade. Preparar o ser humano moralmente para que possa aceitar esta imposição de novos valores, para que se possa também transformar determinadas crenças limitantes que acabam atrapalhando o desenvolvimento da humanidade. Ok? Bem, assim, o Espiritismo ele busca uma mudança significativa na maneira como os seres humanos se relacionam. Então, nós estamos vendo aí muita gente presa às coisas terrenas. Dinheiro, 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 e trabalhando demais para ter dinheiro, acaba não vivendo. Neste caminho, acaba também se relacionando de forma equivocada com as pessoas. Então, olha só, o Espiritismo modifica isso na medida em que trabalha para desmistificar o materialismo, dizendo que este mundo não é a verdadeira vida, e, em segundo lugar, desmistificando o materialismo, desenvolvendo a solidariedade, faz a outra parte, que é amar ao próximo como a si mesmo, ser um desses fatores de contribuição para a mudança moral que vai abrir as mentes e os corações para o futuro, para o progresso. Ok? Indo aqui adiante nas apresentações, vocês têm aí a apresentação, né? Imagino que sim. De qualquer maneira, são apenas slides, né? Estão à disposição. Quem se interessar depois pode pedir a coordenação aí do NEPOM. Tenho certeza que eles vão passar o link da apresentação. Ela é pública, está disponível. Eu fiz no Prezi, que é uma plataforma pública. Qualquer um pode ir lá em Castilho, Josnei Castilho, e acessar as apresentações. São várias palestras que a gente tem, todas prontinhas lá no Prezi, tá? Mas o link dessa está lá também. Vamos lá. O papel do Espiritismo no progresso. Vamos começar a analisar isso aí. Destruição do materialismo. É a primeira coisa que o Espiritismo faz para promover o progresso, porque nós estamos falando do progresso moral, né, meus irmãos? Porque o progresso tecnológico, qualquer outro progresso que se imagine, nas condições de vida materiais aqui, tem que estar lastreado na questão espiritual e moral. Por isso, vamos lá, destruição do materialismo. O que é que a gente poderia falar sobre isso aí? O materialismo, que é uma das chagas da sociedade, viu, meus irmãos? Lembre-se disso. Impede a compreensão dos verdadeiros interesses humanos. O que é que são os verdadeiros interesses humanos? Os verdadeiros interesses humanos são aqueles baseados no bom convívio. Qual é a sociedade que sobrevive sem estar com um povo que se ajuda? Sem ter um povo que se ajuda? Qual sociedade vence? Imaginem vocês, no mundo dos séculos anteriores aí, qualquer desavença, discrepância, nem era do povo completamente, era de alguns dirigentes desses povos, acabava virando guerra, acabava virando lutas, e centenas de milhares de pessoas morriam. Então, veja só, a compreensão, o materialismo impede a compreensão dos verdadeiros interesses humanos, que são o bom convívio, a solidariedade, o amor, a caridade. Vejam só, a empatia, a paciência. Então o materialismo atrapalha isso tudo. Eu quero só para mim, só venha a nós, dinheiro, 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 coisas materiais,
conforto, carro bom, casa boa, e acabo me esquecendo das coisas básicas. Para chegar nisso aí, muita gente atropela outros seres humanos e acaba fazendo disso um cavalo de batalha que prejudica muito mais do que ajuda, tá bem? O Espiritismo contribui para desmantelar essa visão. A gente acaba com isso aí, de uma vez por todas. Porque eu não vou levar nada daqui. Esse é um dos ensinamentos do Espiritismo. A vida vai continuar lá. Não se vive uma única vez. Eu acredito na reencarnação. Eu vou viver outra vez e não vou levar nada daqui. Eu não vou levar o título, eu não vou levar o dinheiro, a casa, o carro. Eu não vou levar. Então eu acabo aprendendo que eu preciso ser humilde e dividir com quem tem menos do que eu aquilo que me sobra. Mesmo que não seja o dinheiro, possa ser que seja só a alegria, um abraço, a fraternidade, um carinho, uma palavra amiga, um ouvido amigo à disposição. Enfim, tem muitas coisas que sobram em mim e eu preciso dividir com o outro. Espiritismo, desmistificando o materialismo, dizendo que esse mundo não é o fim, é apenas uma passagem. Ele está me estimulando a entender que eu preciso agir melhor com o outro e, desta maneira, promover a minha capacidade de adaptação ao progresso. E aí vem os novos valores, modificando as crenças antigas que eu tinha, e eu estando perfeitamente adaptável a isso, porque consegui moralmente entender que eu preciso mais do próximo do que do dinheiro, acabo alcançando a capacidade de perceber, entender e aceitar o progresso. Olha só como é bacana o Espiritismo nesse sentido, tá? Então, quando o Espiritismo fala da importância da vida espiritual em detrimento da mera acumulação dos bens materiais, quando o Espiritismo diz isso, ele está tirando de nós o foco daqui, e essas coisas que eram finalísticas para nós acabam sendo apenas uma passagem, um caminho, um instrumento para o melhor desenvolvimento do nosso trabalho aqui. Por esse motivo, nós evoluímos, nós progredimos moralmente, e isso contribui para o progresso da humanidade, porque todos os outros adventos da sociedade vão vir em um povo melhor preparado para conviver uns com os outros, num mundo onde, por exemplo, não vai faltar nada. Olha só que bacana o Espiritismo faz, tá? Vamos lá. O Espiritismo também promove a compreensão dos verdadeiros interesses. Quais são nossos verdadeiros interesses aqui? Ou, pelo menos, quais devem ser? Porque seguir e aceitar o verdadeiro interesse é uma questão evolutiva. É aquele negócio da escola. A gente está ali na escola, na mesma sala de aula, mas uns estão um pouco mais na frente do que outros, né? O Espiritismo ensina que os interesses verdadeiros do ser humano vão além das posses materiais e se baseiam na evolução espiritual. Ao compreender que a vida presente é uma oportunidade para preparar o futuro, os indivíduos começam a agir com mais consciência e altruísmo. É aquilo que eu falei anteriormente, no slide anterior. Quanto mais eu me desapego das coisas materiais, e aí o Espiritismo é perfeito nisso aí, quanto mais desapegado das coisas materiais, muito mais consciente eu serei. Eu estou preparando aqui o futuro, então o futuro que eu mesmo herdarei, eu poderei ser descendente de mim mesmo posteriormente, porque vou continuar nascendo aqui, então eu vou fazer um mundo melhor para mim mais tarde. Olha só que preparação de progresso interessante. O Espiritismo desmistifica essa questão do materialismo, de uma vida única, de uma única chance, em um mundo totalmente desigual, fazendo até as pessoas duvidarem da justiça divina, porque quem é que vai acreditar que Deus é justo se uns nascem cegos e outros nascem enxergando? Se uns nascem aleijados e outros nascem perfeitos? É uma chance só, uma vida só, é uma corrida, e uns nascem sem perna? Que história é essa? Então onde é que está a justiça de Deus? O homem acaba se achando, com o desenvolvimento apenas do materialismo, deste progresso materialista, deste progresso apenas tecnológico, o homem acaba se achando no direito de questionar a justiça de Deus. E o Espiritismo não permite isso. Afinal de contas, a vida verdadeira é aqui ou é a espiritual? Sendo a espiritual, por que valorizar tanto o que está acontecendo aqui? Aí aumenta a consciência e o altruísmo. É natural. Vejam só
como o Espiritismo contribui sobremaneira para a evolução da sociedade humana. Tá bom? O Espiritismo também ele faz uma abertura à vida futura. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um mistério, tornando-se um estímulo para a melhoria contínua. Essa perspectiva encoraja as pessoas a se prepararem, agindo de maneira que favoreça seu futuro espiritual e coletivo, promovendo solidariedade e união. A gente precisa entender, então, essa perspectiva de que a vida futura não existe, do que acontece lá, o Espiritismo esclarece isso tudo. De onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, tudo esclarecido pelo Espiritismo. Todas as respostas sanadas, desenvolvidas, alcançadas. O Espiritismo esclarece de uma maneira tão absurda que até para o pior dos entendedores fica fácil. Mas vamos lá, vamos que alguém não se interesse pela questão científica do Espiritismo, porque a gente estuda a natureza e a origem dos espíritos aqui. Nós estudamos essa relação do mundo espiritual com o mundo material. Mas vamos lá, que alguém não se interesse, que alguém não se interesse pela ciência espírita. Ainda assim, tem a filosofia espírita, que é o que nós estamos fazendo aqui, filosofando sobre as questões científicas. E tem a religião espírita, é aquela que nos traz a caridade, ao amor ao próximo. A religião que sempre exorta as palavras de Jesus Cristo. Então, principalmente naqueles dois aspectos que Jesus Cristo deixou para nós, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então ele resumiu todas as leis e os profetas nesses dois mandamentos simples. E o Espiritismo vem nos trazer também. Então, como eu disse, aquele que não está interessado na parte científica do Espiritismo ou na parte filosófica do Espiritismo, que não quer perder tempo, digamos assim, pensando, meditando ou fazendo experiências acerca das realidades espirituais, pode ater-se apenas na questão religiosa. E aí vai se encontrar com Jesus Cristo, principalmente na parte em que ele resumiu todas as leis e os profetas nessas duas leizinhas básicas: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas as ideias, elas não se alteram de forma mágica, tá? As mudanças requerem tempo e reflexão. O Espiritismo, ao longo dos anos, vem desafiando crenças arraigadas e promovendo uma evolução da consciência, mostrando que a transformação ideológica é fundamental para o progresso da humanidade. Olha, a gente vem nascendo neste planeta aqui centenas de encarnações. Joana de Ângeles, há pouco tempo atrás, através de Edivaldo, nos disse que a gente tem aqui em média 200, 250 encarnações neste planeta, nos diversos estágios evolutivos permitidos a nós e nos diversos estágios evolutivos do próprio planeta. Então, neste tempo, nós construímos várias ideias. O Espiritismo, por exemplo, nós só podemos encontrar, considerando que ele é ali de 1857, a codificação dele iniciou-se ali em 1857. De 1857 para cá, é possível que nós tenhamos aqueles que têm mais oportunidade, tiveram mais chance, poderíamos ter tido 4 encarnações. A grande maioria de nós, 3 encarnações nesse período. Então, é muito pouco tempo. Então, nós só tivemos contato com o Espiritismo em uma encarnação atrás, ou 2 encarnações atrás. É muito pouco tempo para que as ideias se transformem. Precisa de uma construção. É um construto mesmo, meus irmãos. Elas não mudam de uma hora para outra. Vejam que a gente, quando é criança, a gente tem visões diferentes da nossa própria vida. Vejam só, eu, quando era garotinho, achava que meu pai era um super-herói. Eu assistia os desenhos animados e via meu pai como um super-herói, aquele que vinha com superpoderes para defender a gente. E ele estava sempre presente ali mesmo para nos defender. Com o passar do tempo, o pai deixou de ser aquele super-herói, passou a ser o educador, aquele que me dava os conhecimentos, os conceitos, tirava minhas dúvidas da escola. Depois ele deixou de ser
o educador e passou a ser o orientador, aquele que criava em mim as expectativas do que eu podia vivenciar, passava para mim as experiências do que tinha vivido e eu fazia a filtragem daquilo que eu seguia ou não. Aí eu me tornei adulto, ele deixou de ser isso tudo e passou a ser o amigo, aquele que era o ombro amigo, aquele que ouvia as minhas lamúrias, que dava as orientações. Então, com o passar do tempo, minha visão do meu pai se modificou para daquele super-herói para o amigo, o orientador, já no final da vida. É assim que ocorrem as transformações dentro de nós, as mudanças dentro de nós. As ideias, elas não se transformam de forma mágica, não. A gente tem que ir construindo, a gente tem que amadurecer as ideias. E é por isso que nós temos que ter oportunidades para nos modificarmos e evoluirmos. Assim, desta maneira, nós vamos conseguir transitar entre a fase menos evoluída e a fase mais evoluída, mas depende de nós para mudarmos aquelas ideias. E lembre-se, nós estamos tendo aí 2 ou 3 encarnações apenas como espíritas. Imaginem aqueles que ainda não tiveram convívio com o espiritismo, né? Ou aqueles que estão tendo a primeira chance de ouvir, através de nós, alguma coisa sobre o espiritismo agora. Temos que ter paciência com a transformação das ideias, principalmente nos outros. Que quando a gente conversa sobre o espiritismo com os outros, não é para dizer que eles estão errados e a gente está certo, não. É apenas para lançar uma luz sobre determinadas questões. Lembrando do que eu falei antes, é uma escola. Na mesma sala de aula, todo mundo está no mesmo nível ali, mas uns tiram notas melhores, outros tiram notas piores. É assim que funciona. Temos que ter paciência, tá? E é assim que nós precisamos pautar a nossa conduta, para depois não acabarmos sendo aqueles que vão criar o dissenso. Não é para isso que o Espiritismo entrou em nossas vidas. E ele está contribuindo para a evolução da humanidade através destes conceitos aí, tá? Então, o processo da evolução individual frequentemente começa com a correção de comportamentos e hábitos. Cada um tem que tomar a decisão de mudar seus comportamentos e suas atitudes. Com a correção de comportamentos e hábitos, cada pequeno passo dado por uma pessoa em direção à compreensão do Espiritismo contribui para o progresso coletivo, refletindo a ideia de que o aperfeiçoamento pessoal vai além do indivíduo, influenciando a sociedade como um todo. O Espiritismo atua desta maneira. Ele faz com que a gente reflita sobre nossas ações, faz com que a gente reflita, reveja determinadas atitudes, e essas atitudes que nós modificamos em nós acabam sendo importantes para a modificação da atitude de outros. Mas isso tem que começar, por exemplo, dentro do nosso lar. Melhorar o convívio com aqueles que estão conosco embaixo do mesmo teto. Começa-se assim, tá? Então, quando a gente já tem uma forma de convívio com as pessoas, que às vezes até trazem uma certa ressalva com relação ao nosso comportamento, e modificamos nessas atitudes, isso passa a ser perceptível. Nós começamos a entender que o outro está se modificando. Olha só, papai está mais tolerante, já podemos conversar com ele sobre determinados assuntos. É assim que funciona. Começa-se a modificação dentro de nós para os que estão mais próximos de nós. Isso muda todo o ambiente. É um processo individual de modificação que acaba modificando o universo inteiro. A gente começa modificando nossas ações dentro dos nossos lares. Isso vai sendo expandido para os nossos ciclos de amizade, para os nossos ciclos de amizade do trabalho, do lazer, de fora do nosso lar. Faz com que as pessoas percebam determinadas mudanças em nós e acabam provocando mudanças nos outros também. Essas modificações que nós provocamos em nós modificam as atitudes dos outros, modifica, influenciando a sociedade como um todo. Eis aí o que o Espiritismo anda fazendo para ajudar o progresso da humanidade, melhorando individualmente cada um de nós, nos tornando cristãos melhores, de forma que possamos ajudar a todos os outros que nos observam
a entender que nós precisamos fazer mudanças individuais para que possamos ser felizes e melhores no trato, na luta, na labuta, no dia a dia com as pessoas que nos cercam. Mas precisamos ter cuidado, e o Espiritismo é bem criterioso nisso. Cuidado para nós estarmos falando a linguagem adequada ao entendimento de quem está ouvindo. Lembrem-se que, por exemplo, num debate ou numa conversa sobre o Espiritismo com os nossos irmãos evangélicos, por exemplo, eles estão ali naquele pontozinho do entendimento apenas de escrituras, do que está escrito na Bíblia, são muito pegados naquilo ali, não admitindo interpretação diferente da forma deles. Então nós precisamos ter cuidado quando formos conversar com essas pessoas para usarmos exemplos que eles possam entender. Então nós usaremos, neste caso, exemplos da própria Bíblia. Estão cheios de exemplos ali que podem nos ajudar na conversa sobre o Espiritismo, sim. Então nós temos que ter a capacidade de adequar o nosso palavreado, as nossas palavras, às pessoas que estão ouvindo. E o Espiritismo adapta seus ensinamentos ao nível de compreensão de cada indivíduo. Assim, como os educadores não ensinam às crianças o que ensinam aos adultos, os espíritos oferecem informações que podem ser digeridas, tornando mais fácil a assimilação dos conceitos espirituais. Vejam, Jesus, quando veio ao mundo, ele nos falou em parábolas, de uma maneira que nós, naquela época, pudéssemos entender. E ainda assim, muita gente não entendeu o que Jesus falou. Mas ele adaptou sua linguagem àquele momento da história ali, para que as pessoas pudessem entender. Então ele falou de todo o amor, de toda a bondade, com uma habilidade incrível de conceitos que fossem adaptáveis à linguagem utilizada na época. O Espiritismo faz a mesma coisa. O Espiritismo tem as coisas explicadas de maneiras muito diferentes. Tem a forma religiosa de explicar, a forma filosófica, a forma científica de explicar, que se adapta perfeitamente a quem está sendo o alvo daquele ensinamento. Então, qualquer um pega o Evangelho ali, lê uma parábola e depois vai ler as explicações de Kardec e do Espírito de Verdade e dos outros espíritos colaboradores e consegue entender perfeitamente. Quando querem entender alguma coisa a mais, vão lá para a Gênese, para a parte científica do Espiritismo, ou vão lá para o livro dos médiuns, da parte filosófico-religiosa também, lá para entender sobre a mediunidade, ou vão ali no livro dos Espíritos, 1018 perguntas e respostas, com a linguagem bem adaptável a cada pessoa que está ali ouvindo, lendo aquelas mensagens. Então, nós temos tudo isso como capacidade que o Espiritismo nos proporciona de adaptação de linguagem, e assim vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Vejam como até a modificação dos conceitos religiosos, científicos e filosóficos é adaptável de acordo com o livro que nós tenhamos acesso. Isso é maravilhoso, meus irmãos. Vejam como o Espiritismo contribui para o progresso da humanidade, tá? Então, o Espiritismo vai preparando o terreno para novos ensinamentos. Os ensinamentos espirituais do passado prepararam a humanidade para a recepção das verdades atuais. Embora incompletos, esses ensinamentos pavimentaram o caminho para que hoje possamos compreender conceitos mais profundos e acessíveis. Quanto mais nós nos desenvolvemos na doutrina, mais fácil ficam os outros assuntos que vão surgindo. E o Espiritismo participa de todos os assuntos. Nenhum assunto foge ao Espiritismo. Então, não é para a gente ter preconceito com conhecimento, com assunto nenhum. Por exemplo, agora essas imensas discussões sobre gênero, essas diversas formas das pessoas se entenderem, né? Aquelas letras LGBTQI+, e outras letras tanto mais. Isso tudo sempre existiu na humanidade, só não era tão falado. Ou vocês acham que surgiu agora da pandemia para cá? Não, sempre existiram pessoas que se viam de forma diferente do restante da humanidade. Mas eles eram tolhidos
pela possibilidade de dizer. Eram muito criticados, perseguidos, maltratados. Então se escondiam por trás das suas próprias crenças, principalmente sobre si mesmo, sobre a sua sexualidade. Mas o Espiritismo não foge a este debate. Nós estamos sempre lançando novos conhecimentos interpretativos. E o básico de todos é que nós não devemos ser preconceituosos com nenhum tipo de entendimento sobre si mesmo. Como é que eu vou interferir sobre o que a pessoa pensa de si mesmo? Agora, nós temos, obviamente, as questões mais naturais, como, por exemplo, a união do homem e da mulher para a procriação, para a perpetuação da espécie, enfim. De toda sorte, o que importa mesmo é o que nós fazemos pelo outro. E o Espiritismo vem trazendo luz sobre diversas questões neste sentido, adaptando-se a tudo. Agora, recentemente, de uns tempos para cá, a gente tem ouvido falar muito em física quântica, entendimento das energias, e isso tudo já está dentro do Espiritismo há décadas. Já se vem falando nisso, Kardec já falava nisso, e explicou muitas dessas coisas na Gênese, por exemplo, ali, no Livro dos Espíritos. Então, nada foge ao conhecimento espírita. Nós temos que nos adaptar a isso aí. E entender que o Espiritismo é uma grande doutrina de verdade e sabedoria, adaptável a todos os momentos da nossa história. Então, o entendimento das coisas de Deus passa por tudo isso, pelo entendimento de tudo, até que a gente entenda que cada coisa é um pequeno milagre que continua se sucedendo durante esses tempos todos da nossa existência. Então, o fenômeno dos milagres, embora evidentes, não garantem a aceitação universal. Muitos continuam a duvidar, assim como contemporâneos do Cristo, que não se deixaram convencer pelos prodígios dele próprio. A convicção é, muitas vezes, uma questão de percepção e não apenas de evidência. Então se as pessoas não acreditam que os espíritos se comunicam, muitas pessoas vão ali numa mediúnica. Papai mesmo fazia as mediúnicas dele de portas abertas, para todo mundo ver e ouvir. Muitos tiravam suas conclusões, muitos achavam que era falsidade, que era uma mistificação, que os médiuns estavam ali inventando aquilo tudo. Muitos aceitavam, poxa, olha, o Espírito veio e falou comigo. A grande maioria de nós percebe que nós somos algo mais, que nós somos espíritos, e muitos aceitavam isso aí. E tinham aqueles que tinham aquela visão cética, que não aceitavam de jeito nenhum. É por isso que o Espiritismo vinha para mostrar. E ele, o próprio Castilhão, meu pai, era muito criticado porque fazia as reuniões de portas abertas, reuniões mediúnicas, de portas abertas para quem quisesse ver. Era muito criticado, não se entendia ainda naquela época, por conta das energias, etc. Mas o que ele fazia? Ele mantinha um grupo de médiuns muito bem treinados, estudiosos do Espiritismo, para fazer a manutenção energética, o que não permitia que os curiosos que estavam ali com os olhos abertos sem se concentrar atrapalhassem nas vibrações. Eles conseguiam isso, tudo depende do treinamento dos médiuns. Agora veja, pequenos milagres que ocorriam ali, e muitas pessoas não acreditavam, mas a grande maioria das pessoas acreditava. Chico Xavier, por exemplo, quando escrevia aquelas cartas muito famosas que todo mundo ouve falar, tinha cartas daquela ali que até a caligrafia era parecida. Tinha cartas que davam mensagens tão pessoais, tão particulares, que nenhuma outra pessoa podia saber. Mas mesmo assim, quando essas cartas eram entregues aos seus destinatários, eles duvidavam, eles não aceitavam, achavam que alguém da família tinha contado para Chico, que tinha levianamente escrito ali naquelas cartas. Enfim, cada um tem o seu momento, meus irmãos, cada um tem o seu momento de despertar. Nós estamos numa escola, lembram-se que eu falei? E ali naquela escola tem aqueles que tiram as notas altas, tem aqueles que tiram as notas baixas. Eu não posso ensinar para uma criança uma equação de segundo grau se ela está começando a fazer 1 mais 1, começando a aprender o que é o número. Não posso já ensinar
equação de segundo grau. Cada coisa tem o seu momento certo para ser ensinado. E quando a gente não entende, não compreende, a primeira coisa que a gente faz é dizer que é falso, que não é verdade, que é fake. A gente não vai estudar, não vai se informar. Rotula como falsidade. É natural da falta de evolução espiritual. Ok? Então vamos ter cuidado quando a gente for falar sobre as verdades. E temos que entender que existem as resistências. As pessoas resistem mesmo àquilo que é novo. A resistência à verdade, mesmo ela sendo manifestada. Então a resistência à verdade espiritual é comum, mesmo diante das evidências. Não tem gente que fala assim, mesmo que eu veja, eu não acredito, porque o que vale é o que está aqui na Bíblia. Pois é, então é assim mesmo que é a humanidade, que não evoluiu ainda. A percepção humana é moldada por crenças prévias, com muitos afirmando que não acreditam, mesmo se testemunhassem eventos extraordinários. A aceitação mais plena é um processo que exige tempo, reflexão, amadurecimento, coisas que a gente, por exemplo, não aceitava quando era mais jovem e hoje acha normal. Na nossa época, por exemplo, na minha época de estudo, não tinha computador. Eu tinha que estudar olhando as Barças da vida, as enciclopédias, lendo ali, fazendo cópia, né? Eu nunca, se alguém me dissesse naquela época, vai chegar um momento que você vai ter um aparelhinho na mão e você vai pesquisar ali, ele vai aparecer a resposta toda para você. Desculpem, se me dissesse isso lá naquela época, eu ia dar risada. Eu não iria aceitar. E hoje, como é? Hoje, se eu disser ali para a inteligência artificial, faça um trabalho sobre tal tema, ela desenvolve sozinha um trabalho sobre aquele tema. E muitas pessoas não se dão nem ao trabalho de ler o próprio trabalho. Então tá assim hoje. As coisas vão evoluindo mesmo e a gente tem que se adaptar, não é, meus irmãos? É uma adaptação constante, porque o mundo vai evoluindo. Mas a doutrina espírita sempre está par e passo com as evoluções científicas. Porque a gente, por exemplo, já tratava sobre transcomunicação, por exemplo, já lá na década de 80. Na década de 80 já tinha cientista tentando se comunicar com o mundo espiritual através das ondas de rádio. E isso era possível, acontecia já lá na década de 80. Hoje a gente está captando energias muito facilmente com as aparelhagens desenvolvidas de hoje, e a espiritualidade já mantém até comunicação através de telas, mostrando imagens do mundo espiritual para as pessoas que estão pesquisando. Já tem cientistas conseguindo esta proeza, então está cada vez mais perto o momento em que a ciência vai dizer, existe sim uma outra dimensão, e nesta dimensão existe vida, e as pessoas que aqui viveram vão estar comunicando as suas experiências lá do outro lado conosco, muito brevemente, o que vai derrubar por terra toda essa questão da existência ou não da vida após a morte. Isso é importante, gente, a gente entender que as coisas vão evoluindo mesmo, de acordo com o tempo da nossa vivência aqui. Por esse motivo, nós estamos cada vez mais adaptados às novas coisas e o Espiritismo contribuindo para a evolução da humanidade através da melhora moral das pessoas. Olha só como isso é bacana. Para que o mundo evolua, inclusive dando lastro para as evoluções tecnológicas, comportamentais e etc., precisa de uma humanidade modificada moralmente. Modificada moralmente para aceitar as novidades, entendê-las e adaptá-las aos conceitos de Deus. Nada foge aos conceitos de Deus. Nada foge ao que Deus determina e quer. Como está escrito, não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. E o Espiritismo vai transformar a sociedade através da modificação dos comportamentos das pessoas. É assim que se dá a influência do Espiritismo no progresso. E lá, com as duas perguntas básicas lá do Livro dos Espíritos, nós podemos entender isso.
Sempre lembrando, a pergunta 801 e 802, sempre lembrando que a espiritualidade diz assim: a linguagem tem que ser adaptada ao momento, mas é inevitável que haja uma modificação para a melhor no mundo. Tá? Então, não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, porque nós temos que entender o momento ideal. Sempre há um momento ideal para se falar com aquela pessoa. E quando nós percebermos que a pessoa ainda é uma criança na espiritualidade, vamos diminuir a nossa linguagem para que o entendimento dela seja voltado pelo menos para a justiça de Deus. Para que todos entendam porque uns nascem cegos, outros aleijados, uns nascem perfeitos, outros nascem surdos e etc. Cegos e etc. Isso a gente pode explicar dizendo que é da vontade de Deus e é assim mesmo que o Espiritismo está preparando a humanidade. Com seus ensinos, embora incompletos ainda, né, o Espiritismo prepara o terreno para receber a semente que vai frutificar, ok? Então, vamos lá. A gente tem pressa, né? Bora, mostra logo aí os milagres, mostra logo os milagres, está lá na pergunta 802. Mostra logo os milagres, Kardec falou. Faz logo os milagres aí para todo mundo ver, mas ainda assim, meus irmãos, vai ter gente que não vai acreditar, não é? E o pior, vai ter gente que vai dizer que foi Alá que fez e que não foi Deus quem fez. Vão querer adaptar ao seu Deus, à sua realidade, aquilo que fosse mostrado. Então, é para ter paciência. Estamos numa escola, temos que começar lá na primeira série, no primeiro ano. Até chegar à universidade, vai demandar tempo, mas o Espiritismo está contribuindo para que isso ocorra o mais rápido possível, bastando apenas que haja a modificação moral do ser humano para aceitar as diferenças e conviver melhor com o próximo. Amém? Essa é a nossa mensagem que nós estamos deixando aqui. Agradeço muito ao pessoal do NEPOM por esta oportunidade e eu peço a Deus que nos abençoe e nos ilumine. Agora e sempre, até a próxima, se Deus quiser. Beijo no coração de todos vocês. Tchau, tchau.